Ainda em relação ao inciso 3 do artigo 1557, vamos agora entender a que é que ele se refere. Eu dizia a vocês no vídeo anterior que ele se reporta a duas situações irmãs, mas não idênticas, tá? Será anulável, em primeiro lugar, o casamento que tenha ocorrido sem que uma das partes soubesse da existência no outro cônjuge de defeito físico irremediável. Volto a dizer que o Código trata de conceitos abertos. O que é defeito físico irremediável? É aquele grave que não possa ser reparado e que torne insuportável a vida em comum daquela pessoa que se sente vítima. Aferição casuística, por isso o conceito tão aberto. Não nos diz o que é o defeito físico irremediável e desconhecido. Qual é a circunstância que vocês vão encontrar mais comumente referida nos livros, nos manuais de doutrina sobre o assunto? Impotência sexual. A impotência sende, não é a impotência generandi, que é a incapacidade de procriar, porque a incapacidade de procriar não se considera um defeito físico irremediável, tendo em vista a via da adoção, tá? Então, a impotência generandi não é hipótese de anulação a priori do casamento, porque não se subsume a esse conceito de defeito físico irremediável. Seria apenas a chamada impotência sende, ou impotência sexual, para o ato sexual. Por quê, gente? Porque se considera que um dos efeitos vinculados ao casamento é o diálogo sexual entre os cônjuges. Então, para o casamento daqueles que não vivenciaram a experiência sexual anterior ao casamento e que só descobrem depois da realização do casamento que o outro é sexualmente impotente, esta ocorrência pode significar a plausibilidade da anulação do casamento. Claro, eu volto a dizer, é um conceito aberto, uma aferição casuística. Nada impede que exista ali os efeitos nobres do perdão e que as partes se reconfigurem, convivam juntas sem a coabitação, ou seja, sem a prática do ato sexual. Mas eles não serão, a parte enganada, digamos assim, não será obrigada a assim proceder, tá? Uma coisa é a pessoa decidir. Outra coisa também com o mesmo significado é a pessoa até saber antes da impotência sexual e querer se casar. Outra coisa bem diferente é se sentir enganado, não ter tido a oportunidade de decidir. E aí é esta a situação que torna o casamento anulável por defeito físico irremediável que, descoberto posteriormente ao casamento, torna insuportável a vida em comum, causa de anulação ao casamento. Mas eu disse a vocês que o inciso 3 fala de duas causas parecidas. O defeito físico irremediável, vejam só, ainda sobre ele, né? Antes de eu passar para a segunda causa. Me recordo aqui que, por conta do Estatuto da Pessoa com Deficiência, nos diz o legislador, foi inserido neste dispositivo, a informação de que esse defeito físico irremediável não deve ser caracterizado como deficiência, tá? Isto em homenagem ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Não é a circunstância de deficiência física, mas um defeito diverso, como o da impotência sexual, que torna insuportável a vida em comum. Ponto. Agora, em relação à segunda causa prevista no inciso 3, moléstia grave e transmissível, seja por contágio, contato, ou por herança genética. O eu não saber que o outro padece de uma certa enfermidade que torna insuportável a vida em comum, tá? Essa enfermidade é grave e transmissível. Que é moléstia grave? Existe uma lista, David, da Agência Nacional de Saúde regulamentando o que é moléstia grave? Não. Né? Conceito jurídico aberto a ser preenchido no caso concreto, que torna insuportável a vida em comum. E que deve ser uma enfermidade passível de transmissão, seja por contato, como uma doença venérea, tá? Contato sexual, ou seja por herança genética, uma enfermidade que torne enfermos os meus filhos congenitamente, que eu descobrindo depois, porque não tive o direito de decidir se quero ou não me casar com esta pessoa, torne insuportável a vida em comum, tá? É o eu saber depois de algo que existia antes e que faça com que eu mude a imagem, a percepção daquele indivíduo que eu pretendi, com quem eu pretendi estabelecer uma comunhão plena de vidas, tá? Que é através do casamento. Esta seria a última hipótese prevista na legislação em vigor, que torna anulável o casamento. Estas quatro, inciso 1, 2, 3 e 4 do artigo 1557, tornam anulável, assim, o casamento.